uma maneira de olhar o neofeminismo, historicamente falando, na sua narrativa contra o masculino tóxico, é uma tentativa, inconscientemente falando, porque ao olhar de forma microscópica nós percebemos que o discurso é de polarização e tem muitas imprecisões. Então, num nível mais macroscópico, histórico, podemos argumentar que de uma maneira inconsciente, mas movido por alguma certa consciência da razão, e calma, se isto ficar menos claro, eu vou continuar a simplificar daqui para a frente. É uma forma de as mulheres e todos os elementos que fazem parte do neofeminismo procurarem ajudar, seja lá o que for ajudar aqui, o homem e ou a sociedade a entrar mais em contacto com o seu lado feminino, numa procura de dominar estes dois lados que nós temos, o lado feminino e o lado masculino. E o lado feminino e masculino, Carl Jung chamava de anima, ao lado feminino, e animus, ao lado masculino. Por isso, se preferires usar o termo anima e animus, força, porque eu sei que pode ser mais fácil e menos ativante emocionalmente para algumas pessoas. É uma forma de compreender estes dois lados que nós temos, estereotipicamente associado ao lado feminino ou masculino. E estereotipicamente é os comportamentos e padrões associados a um e ao outro. Ou seja, o homem, no seu conceito masculino mais estereotipado e que o neofeminismo procura combater, do ser forte, do não ser forte no caso, do ser vulnerável, do exprimir os seus sentimentos e emoções, podemos procurar dizer que é a tentativa, por mais que seja de uma maneira errónea que seja feito, na minha perspectiva muitas das vezes, de procurar demonstrar ou influenciar o outro como ele deve abraçar o seu lado feminino. Porque, idealmente, eu vou dar um exemplo logo a seguir de quem faz isto de uma maneira espetacular, nós temos os dois lados bem dominados e incorporados, tanto o nosso lado feminino como o nosso lado masculino. Ou seja, idealmente, consoante a situação demande, nós entramos mais em contacto com as nossas emoções, exprimimos a nossa vulnerabilidade, entramos em contacto com o lado cuidado e tudo o que é tradicionalmente e estereotipicamente associado ao lado feminino. E quando é preciso, também abraçamos tudo aquilo que é associado ao lado estereotipicamente masculino. Como, por exemplo, o pai não quer nada fazer isto, mas tem que ser feito e vou fazer. Pá! Como quem acorda de manhã, não lhe apetece nada ir para o trabalho, mas tem que ir devido à responsabilidade. Contraria o seu sentimento, contraria a sua emoção. E tudo o que é associado ao lado masculino. Idealmente nós dominamos estes dois e abraçamos cada um deles quando é necessário, consoante as situações do dia demandam, ou seja, consoante as situações do dia pedem. Então, de uma maneira muito simples, nós iremos ler as situações sociais e com nós mesmos, procurando abraçar quando é que é a altura de expor a nossa vulnerabilidade com a pessoa certa, no momento certo, porque isso permite conexão profunda. E abraçar o lado, vou partir tudo, pá, tenho que fazer independentemente de como se sinta. Não levado ao extremo, claro, em certos limites, mas no lado que é estereotipicamente associado ao masculino, de incorporar a agressividade e dizer não, da assertividade, que podem ser formas de exemplificar o masculino. Então, idealmente, nós iríamos oscilar entre estes dois, ok? Eu digo que é uma forma inconscientemente do coletivo partilhar e mostrar ao homem como é que deve, ou que deve incorporar estes dois, porque também podemos argumentar que, devido a não haver essa incorporação do lado masculino, que também o outro sexo, ou género, ou a sociedade pode pegar como um todo. E é, por vezes, às vezes, algum discurso mais provocativo, ou até intolerante, ou desrespeitoso por parte do lado masculino, argumentavelmente poderá ser deste lado inconsciente
associado principalmente às mulheres ou ao feminino, de procurar indicar que também o feminino deve ser abraçado e que deve-se dominar estes dois. Em relação a também, e mais focado agora no neofeminismo em si, virado para lá das mulheres, argumentavelmente também é passível de ser argumentado de se antigamente o feminino era muito abraçado, teoricamente, aquilo que é o meu conhecimento histórico, não do meu conhecimento histórico, mas daquilo que é a minha compreensão da evolução destes movimentos. Havia este lado associado muito ao feminino, ao longo da história, com os direitos que as mulheres vão conquistando, como o direito ao voto, não discriminação, em abraçar um cargo de liderança, que estamos a caminhar para aí, cada vez mais. Também, simultaneamente, houve um despertar para que a mulher também pode atuar perante aquilo que era estereotipicamente associado ao lado masculino, ou que é ter um cargo de liderança, de assertividade e tudo o que estava antigamente associado ao sexo masculino. Porque, na verdade, não é por alguém nascer num sexo que tenha o temperamento desse sexo estereotipicamente falando. Então, argumentavelmente, poderá-se dizer que o caminho da consciência na sociedade e da sua evolução e progresso, apesar de cheio de defeitos, está na direção certa. Porque, idealmente, tanto o homem quanto a mulher deverão dominar e incorporar ambos os lados, o masculino e o feminino. Para quê? Para atuarem um e o outro quando as situações do dia demandarem. Isto de uma perspectiva prática. Porque de uma perspectiva mais metafísica disto, talvez, é muito mais do que isso. Porque através da integração do masculino e do feminino num só sexo, numa só pessoa, também o indivíduo tem uma transcendência espetacular, porque ele consegue também, ou ela, compreender muito mais facilmente o outro sexo. E eu, quando digo aqui compreender, não falo no sentido de Andrew Tate objetivo, digo compreender num sentido mais completo. Não é com Andrew Tate apenas só por um exemplo, eu sei que é polémico, mas acho que é um exemplo ideal no sentido que ele diz, que mais do que objetivo, e também pode ser subjetivo, é mais completo e profundo ainda do que o que esse indivíduo diz. Porque a narrativa de quem associa que o feminino deve ser feminino e o masculino deve apenas ser masculino, apesar de também poder funcionar, parece-me a mim, em casais que um adota o feminino e outro masculino, nas suas regras, tendo em conta para onde a sociedade está a ir, é um modelo que cada um pode adotar, mas que, de um ponto de vista de uma compreensão profunda, bem, é aceito e também tem os seus lados positivos, com certeza. Contudo, eu acredito que numa perspectiva mais completa e num desenvolvimento mais profundo do ser humano, não vai ser tanta perspectiva que vai ser adotada, e idealmente eu acho que essa também, apesar de funcionar, acho que o futuro vai ser muito mais virado para a outra, porque a consciência é maior, e quando eu digo outra é de incorporar o lado masculino e feminino e fazer aquilo que demanda. Até porque parece-me a mim que a perspectiva mais antiquada do feminino é feminino e masculino é masculino traz também mais submissão por parte de um lado. Nem traz necessariamente satisfação a toda a gente, porque há mulheres mais femininas, outras masculinas, tanto que há homens que têm um temperamento mais feminino ou masculino. Além de, claro, as situações podem demandar um fazer mais um tipo de tarefas, ter um determinado tipo de atitude e o outro. Agora, para atingir este nível de sofisticação intelectual, não é preciso ser nenhum intelectual, para abraçar e compreender cada um dos temperamentos e do feminino, mas não é os temperamentos, se é a palavra correta, é do feminino, da essência do feminino e do masculino, dominando-os, navegando por cada um deles, demora anos, é muito profundo e desafiador, e a narrativa que é passada pelos neofeministas não é nada positiva no sentido como é recebida por muitas pessoas.
para já por várias questões. Por se referir à masculinidade como tóxica, em vez de transcender os sexos. Isso não é positivo. Porque se fala em masculinidade tóxica, masculinidade está-se a identificar um grupo, uma identidade, a pessoa vai se identificar com esse grupo, mais facilmente ativa mecanismos de defesa do ego, que não vai ajudar a compreender a narrativa do outro, que também é enviesada. E se fala em masculinidade tóxica, inevitavelmente deverá-se falar da feminilidade tóxica. Feminilidade tóxica, que também existe, contudo é muito mais aceito na sociedade e igualmente perigosa, se não mais, do que a masculinidade tóxica, argumentavelmente. Pronto. Depende dos marcadores que se vai olhar para analisar. Que na minha perspectiva, um dos pontos que poderá ser compreendida a feminilidade tóxica é exatamente aquilo em que as mulheres são boas, ou o feminino é bom, não as mulheres. Não é? Eu aqui uso a minha terminologia apenas como ferramenta para comunicar a ideia. Não sejam extremamente irracionais no que toca a analisar a minha terminologia, por favor. Que é o quê? Que é a emoção. Através da emoção, obter aquilo que a pessoa quer. E apesar disto ter um termo que é positivo, porque a pessoa deve exprimir a sua emoção até um certo ponto de vista, por exemplo, transformando a raiva para ser assertivo ou assertiva, quem usa apenas e só a emoção para ter a tudo aquilo que quer é uma criança. Mais que isso é um bebê. O bebê chora, o que é preciso? E dás-lhe. Okay? Nós queremos apenas e só servir o bebê e ele chora ou comunica de outra forma a sua emoção para ter aquilo que quer. Emocionalmente falando, mais na vida adulta, também mais facilmente se cai nesta falácia, nem sei se falácia é a palavra correta, sinceramente, mas vai servir, de que, dependendo do comportamento que nós recompensamos na sociedade, os indivíduos vão ser mais ou menos treinados para chorar ou, à mínima adversidade, entrar num estado emocional para obter aquilo que querem. E isso acredito que vários pensadores tocam nesse ponto, que é o perigo do neofeminismo, ou o perigo destas narrativas de masculinidade tóxica. Porque isto é treinar indivíduos para não estarem tão bem desenvolvidos emocionalmente e no desenvolvimento psicológico ao longo do ciclo vital. Porque quem expressa as suas emoções apenas e só para ter tudo aquilo que quer é uma criança, é um bebê. O adulto compreende que outras pessoas existem, que fazem esforços para ter aquilo que querem, que a realidade é limitada no sentido de que não se pode ter tudo já aqui e agora, e de que devemos assumir responsabilidade pelos nossos atos e para termos aquilo que nós queremos. E esse é o grande perigo de abraçar, é o grande perigo da feminilidade tóxica. Se por um lado a masculinidade tóxica normalmente é referida como a repressão de emoções e o de ser forte e não mostrar vulnerabilidade, o lado oposto é exatamente esse. É estar constantemente a mostrar essa vulnerabilidade no sentido de, através da emoção, procurar obter aquilo que ela quer. Através da emoção, obter dinheiro, sendo uma manipuladora. Através da emoção, procurar obter que a respeitem, sentindo-se extremamente ofendida por cada palavrazinha, fazendo uma atenção minuciosa ao que o outro diz, colocando em risco a reputação do outro. Isto é feminilidade tóxica. E devido a nós não sermos perfeitos e devido à própria narrativa já estar defeituosa intelectualmente por si, no sentido mais perfeito e idealizado, é que causa reações adversas em homens e mulheres que ouvem do outro lado isto. Porque masculinidade tóxica, intelectualmente falando, já não começa no sítio certo, na minha perspectiva. Não é um discurso inclusivo de todos os sexos. E masculinidade tóxica de reprimir emoções também pode ser associado às mulheres, sem dúvida alguma. Eu conheço várias que também reprimem as suas emoções e que não conseguem comunicar as suas emoções. Ponto. Não é só do homem. Só por aí já está errado no que toca a estes movimentos progressistas que querem mudar a sociedade. Já é defeito por aí. Por outro lado,
Bem, feminilidade tóxica. Quem é que fala de feminilidade tóxica? Nem estamos sequer com maturidade e responsabilidade sequer para falar sobre isso. Contudo, isto também tem a ver com os movimentos históricos. E tenho muita curiosidade em saber se nos próximos 100 anos, se vamos também falar de alguns temas que se falou do feminino associado ao masculino, como a feminilidade tóxica, como também, por exemplo, bem, coisas como o homem vestir-se também como quer, chegando a alguns comportamentos que do lado feminino é aceito, como por exemplo roupas extremamente justas, mas que do lado feminino já poderia, na minha perspectiva, gerar bastante desagrado, como por exemplo roupas bastante justas nas áreas genitais, por exemplo, dos homens. Aí já seria muito mais desagradável para algumas mulheres e até homens. Dou o exemplo de um vídeo que vi na internet de um homem que estava a usar roupas extremamente justas e começou exatamente a ser humilhado publicamente por uma mulher que estava a acusá-lo de ele estar excitado por causa dela e que era uma falta de respeito. Quando direções involuntárias podem acontecer, e ao que parecia do vídeo completo, aquilo era mesmo, digamos, estava simplesmente a existir o homem na sua vida. Então há aqui ainda muita coisa para trabalhar, historicamente, contudo, apesar de como estas mudanças progressistas serem extremamente cheias de erros, de falácias, de coisas mal resolvidas e complexas na forma como são comunicadas, falo por ouvir de pessoas que estão associadas a estes movimentos diretamente na universidade, cheias de manipulação, cheias de defeitos na comunicação. Pronto, supostamente estamos a caminhar para o sítio certo. Contudo, muitas das pessoas que estão à frente destes movimentos fazem-no da pior maneira possível, ou de uma maneira que, na minha perspectiva, é intelectualmente desonesta ou não é a melhor forma de o fazer. Há uma coisa ao que eu levo sempre, que é mais importante a pessoa que está à frente da ideia, ou as pessoas, do que a própria ideia em si. É mais importante a ideia, é mais importante a pessoa que está à frente da ideia do que a ideia em si. Não sei o que você acha sobre isto, se quiser que eu fale mais sobre esta ideia, comente. Para já estes 17 minutos estão suficientemente bons para mim. Um abraço, até à próxima.